A história das comunidades, as características do interior dos municípios, o dia a dia das famílias rurais, os avanços tecnológicos. Está no ar, Rumo ao Campo. Julho de 2011. O frio chegou para valer e não deve ir embora tão cedo. Mas termômetro não assusta e geada não é empecilho. O nosso destino agora é Selba, onde vamos conhecer a história de Santa Terezinha e Arroio Grande. E lá vamos nós, rumo ao campo. Tudo começou do outro lado do Atlântico. Século XIX, a Europa passava por grandes transformações econômicas e sociais. Isso fez com que muitos europeus cruzassem o oceano em busca de melhores condições de vida no Brasil. Aqui, alemães e italianos instalaram-se na região da Serra, onde formaram as chamadas colônias velhas. Só mais tarde passaram a ampliar horizontes atrás de terras mais férteis. Foi assim que formaram-se comunidades como Santa Terezinha e Arroio Grande. E os primeiros a tentarem a vida por aqui chegaram por volta de 1913 e 1914. O segundo construtor mãe foi o João Santana, o mais o Quericínio, e depois o Cardoso, depois o José Collin, o Alpino Jungs, que foi meu pai, e o Afonso Jungs, e Nicolau Schneider, entre outros também. Por muitos anos, o povoado ficou sem nome. O padre Policarpo comprou as duas santas, Santa Terezinha e São Pascoal. Deixou a Santa Terezinha aqui em Terezinha, né? A primeira capela teria sido construída em 1928, conforme o livro que registra a nominata dos primeiros associados. Data de 1931 os termos de abertura e encerramento de um livro-caixa para constar as receitas e despesas da capela. O texto é assinado e as folhas rubricadas pelo padre Policarpo Schurren. E em 1932 ele redigiu também o termo de construção da Capela Escola de Santa Terezinha. Que fizeram a primeira escola professória, eles fizeram lá na terra do Nicolau Unser. E depois, quando compraram uma sede, então eles fizeram uma igreja e escola. Eu fui lá, para o cemitério ainda não tinha, então meu pai tem um pedaço de terra onde está agora o cemitério. E a primeira que foi enterrada aqui, eu me lembro, foi a velha Augusta Pulsmann, a mãe da primeira professora que tinha aqui em Santa Terezinha. A primeira professora foi Luísa Dick. Ela lecionou antes de a dona Joana frequentar a escola. Minha professora era primeiro o Guilherme Engel, e depois o Adão Seger, e aqui tinham 65 alunos. E o primeiro ano só alemão, e depois começou que não podia mais falar alemão, nada, e começaram a português. E se o assunto é ensino, ninguém melhor que o professor para nos falar dele. Natural de Santa Cruz do Sul, seu Acildo do Ponte lecionou mais de 20 anos na localidade, onde também foi catequista. Eu cheguei aqui no dia 2 de fevereiro de 1956. O primeiro ano foi 54 alunos, numa salinha. Naquele tempo não era assim julgado o aluno conforme a série que ele passou. A gente colocava ele de acordo com o conhecimento dele. O professor não podia aceitar bagunça, mas se acontecia, o professor repreendia. Paradinho ou ajoelhadinho. Davam respeito. Naquele tempo, quando eu parei, já era bem diferente. Eu estava com 3 professores lá tem uma escola que foi construída no tempo da ditadura. Agora o professor dedica o seu tempo à música. Ele gravou um CD com músicas antigas e do folclore alemão. E
E continuando nossa viagem ao passado, era 1945. Uma forte seca castigou os agricultores por 2 anos. Em 1948, uma invasão de gafanhotos completou o período de desgraças no campo. Então nós cortamos todo esse milho para tratar, para ter pasto para o gado. E no potreiro nós cortava o mato para tratar para o gado, né? Nós não conhecíamos, não foi muito marcante. Nós curiosidades achava tão bonito, né? Parece que vinha as nuvens assim, mas era tudo gafanhoto. O desenvolvimento da localidade veio com as necessidades. Para a coberta assim da casa, eles fizeram tapinhas. Não tinha telha, nada. Plantaram milho, mandioca, pouco de trigo, hortaliças, feijão. Para comércio, criavam uns porcos e vendia estes. Assim, aos poucos, foi surgindo tudo que a comunidade precisava para viver e cultivar seus costumes. O açougue era do pai do Alfonso Junges. De manhã nós tínhamos de ir lá carnear, de tarde a gente tinha de limpar tudo e daí nós fazíamos salame também. 1 hora, 2 horas de madrugada a gente estava lá fazendo salame. O último proprietário foi Belarmino Guareschi, já no final dos anos 50 e início de 60. Tinha uma época ali, estavam carneando 2 vezes por semana. Isto foi em 62, que eu assumi, fui até 73, 74, por ali que parei. Foi dali para diante o negócio do açougue sempre estava estando para trás, na colônia. E ali não tinha luz, não tinha congelador, não tinha nada. De 72 em diante, é porque ali entrou a energia elétrica. Aí, os congeladores ali, o pessoal da colônia carregaram muito para o consumo, e guardaram a carne. No interior, todos os açougues caíram para trás. E ali depois também surgiu os mercados ali, por exemplo, em Selva. Antigamente não tinha esses mercados de carne. A família Guareschi era a proprietária da única casa de comércio do lugar. Tinha loja de comércio, tinha tecido, material de consumo, alimentação, né? Bebida, bodega normal, né? O pessoal do interior vinha tudo aqui, que não tinha na cidade, era longe, né? O pessoal não tinha carro e até ajudar um pouco, né? Levar mantimento e... Quanto tempo faz que fechou? Acho que uns 20 anos mais. E funcionava fins de semana, feriado? Como é que era o atendimento da casa de comércio aqui no interior? De semana era o comércio aqui, fim de semana tinha boliche, né? Caixa de bocha e sábado e domingo, né? Direto. Era aqui também? Não, lá no outro lado. A dona Irmigert também era a filha do dono do moinho, uma atividade que atravessou gerações. Além de seu pai, seu marido e um de seus filhos, Paulo Fritz, trabalharam no ramo. Mas a mecanização mudou o foco dos produtores que passaram a investir na agricultura de exportação. Agora, a maioria planta para vender e os mantimentos buscam prontinhos no supermercado. Foi moído com pedra. Daí não tinha água para moer mais. Daí tinha de arrumar um motor. O primeiro motor era um caso pobre. Daí o pai comprou outro motor de novo, esse queimava lenha dentro, eram uns pedacinhos de lenha assim. Eu ajudava meu tio a descascar arroz e no moinho às vezes não ia na valeta onde é que vinha água, daí precisava limpar, tirar a sujeira, que às vezes quando chovia bastante, daí trancava. Ninguém mais duvida que os alemães são mesmo um povo muito empreendedor. E tem mais. Uma fábrica de cerveja e uma de gasosa, agora falam refri. No pequeno lugarejo, teve também quem se destacou no cenário político. Era de Santa Terezinha o primeiro subprefeito de Selbach, Júlio Becker. Mas vocação mesmo aquele povo tinha para a vida religiosa. Frei Adolfo Schneider, ele é irmão do pai. E depois desta casa aqui, saíram mais 2 padres e mais um primo, Frei Felipe Schneider. Então, na realidade, tinha 4 padres da Santa Terezinha. 4 irmãos, um faltou 1 ano para ser padre. E os outros estudaram para padre, até o meu pai. Mas os parentes tinham 5 primos padres. Quando nem existia a Coprel e luz elétrica no interior não passava de um sonho muito distante, na sua casa já se aproveitava a energia da água ou do vento. O pai sempre comentava que ele tinha uma roda de água, carregava a bateria e daí de noite tinha luz. E depois começou a dar problema com os galhos, quebrar os fios e pouca água. Então o pai comprou um quebra-vento, cada vento, 25 metros de altura. Então quando tinha vento bastante de dia, de noite tinha luz. É claro que a vida em Santa Terezinha não era só trabalho.
O esporte e lazer preferidos eram o futebol e os bailes. No começo, as partidas eram realizadas nos potreiros. Só em 1971 foi inaugurado o campo comunitário, com o nome de Estádio João Canísio Fleck. Primeiro era o time do Valentão, nos anos 50. Nos últimos anos foi trocado o nome, foi colocado União. Isso era tudo atletas de Santa Terezinha. Então eles jogaram mais uns anos, então foi feito Harmonia. Nos anos 67, 68 em diante. E iam jogar fora, sempre. E que alemão vive sem um bom baile? O seu Isidoro Jungs lembra com saudade desse tempo. Tinha 2 conjuntos famosos. Era o Sefre, no Tanúpia Sul, e depois os irmãos Treff, né? E eu animei casamento e assim, festa de aniversário, essas coisas, né? Mas... Como vimos, Santa Terezinha tem suas peculiaridades, mas uma coisa não difere de outras localidades da região: a agricultura. Seu Silvério Jungs acompanhou as mudanças da vida no campo. Em pleno inverno, ele relembra como era trabalhosa a cultura do trigo. Manual na época, sameava a lança, assim, e depois passava crade de boi por cima, que não havia outra. Se cortava a foicinha, enfeixava assim, enfeixe, e depois passava para a trilhadeira. Isso estava um serviço de dias e dias. Se reuniam muitas vezes a família, mas alguns trocavam mão de obra. Que foi só em 71 que começamos a mecanização. Seu Silvério conseguiu o que hoje em dia não é mais tão fácil: passar o comando da propriedade para os mais jovens. A filha Dalva e o genro Gelso Simon aceitaram o desafio. Ele nos conta o segredo para se manter no campo. Até que você não fica dentro da tecnologia, o agricultor não resiste na agricultura, né? Sempre acompanhar a tecnologia. Gelso fala também das suas expectativas para o futuro e os planos que, junto com a dona Dalva, faz para as filhas. O futuro da agricultura vão ficar os fortes que podem ficar, e os pequenos vão sumir da agricultura, porque está cada vez diminuindo a mão de obra, está ficando menos, e ninguém quer mais, dos jovens, ninguém quer mais permanecer na agricultura. Pois é, eu faço o possível. Levo elas junto na lavoura, para elas gostar do ramo da lavoura, para tentar conseguir que elas fiquem na agricultura, para conseguir tocar. O que a gente deixa um dia para eles, senão vai acabar tudo. Isso tem nome, chama-se êxodo rural. E o futuro que o Gelso prevê, a dona Julita Dil, com toda a sua experiência de moradora mais idosa de Santa Terezinha, aos 90 anos de idade, constatou. Tinha bastante gente por aqui morando, agora não tem mais, porque aqui nesse lado estava morando quantos? E onde o pai tinha um engenho lá para cima também tinha bastante. Agora depois contar que tem aqui. Arroio Grande é outra localidade de Ceuba. A origem da população também está relacionada com a migração germânica. Conta a história que os primeiros colonizadores da localidade chegaram por volta de 1910. Aos 92 anos, seu Leovino Streck, embora um pouco debilitado, se empenhou em nos contar essa história. Segundo ele, entre os primeiros colonizadores estavam as famílias de Augusto Freiberg, Emílio Baumgart, Guilherme Grafunda e Guilherme Streck, todos de Cachoeira do Sul. Entre 1920 e 1925 surgiram as indústrias. Quando seu Olívio Sterlich chegou, há 60 anos, a localidade já estava bastante desenvolvida. Tinha ferraria, tem marcenaria, não tem, aquele tempo tinha. Tinha vela lá no estreito, casa comercial. Eles lidavam com seco molhado.
Arroio Grande tinha de tudo. A fé das pessoas era algo muito presente. A primeira igreja construída no local foi a luterana em 1922, no terreno onde hoje se encontra o cemitério. Só em 1956 foi construída a capela católica e em 1964 a evangélica. Esta foi destruída pelo temporal de 1974. Seu Olívio não esquece.